O presidente Zelensky fez novas declarações sobre a possibilidade de negociações com Putin, enquanto na Ucrânia, a discussão sobre o fim do estado de emergência está ganhando força. Mas o que isso significa para o futuro do conflito? Ataques com drones e mísseis de alta precisão continuam a pressionar a Rússia, forçando Moscou a reposicionar sua aviação tática para longe das linhas de frente. Enquanto isso, a situação geopolítica esquenta com especulações sobre alianças inesperadas e mudanças nas estratégias de sanções internacionais. Neste vídeo, vamos analisar os desdobramentos mais recentes e o impacto dessas decisões no curso do conflito. Recentemente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez declarações significativas sobre a possibilidade de negociações com Vladimir Putin, gerando expectativas e questionamentos sobre os próximos passos do conflito. Durante seu discurso, Zelensky enfatizou que qualquer diálogo deve atender às condições impostas pela Ucrânia, que incluem garantias de segurança robustas e respeito à soberania do país. Zelensky destacou que para a Ucrânia, alcançar a paz não significa simplesmente cessar fogo. Ele afirmou que a segurança para a Ucrânia e para a Europa deve ser garantida, evitando que a Rússia retorne à agressão no futuro, como ocorreu após a anexação da Crimeia em 2014. Essa postura demonstra que Kiev está disposta a dialogar, mas somente em termos que assegurem um futuro estável e seguro para seu povo. As condições propostas por Zelensky incluem garantias internacionais que reforcem a integridade territorial da Ucrânia. Entre essas garantias, a adesão à OTAN é vista como o objetivo principal. A entrada na aliança militar seria uma maneira de proteger o país contra futuras ameaças e consolidar seu lugar na comunidade internacional. Enquanto isso, do lado russo, não há sinais claros de uma disposição para compromissos. Moscou continua a insistir em manter o controle sobre territórios ocupados, tornando o avanço nas negociações um desafio. Além disso, a dependência crescente da Rússia de aliados externos, como a presença de soldados estrangeiros na região de Kursk, aponta para dificuldades internas que podem influenciar sua abordagem diplomática. Essas declarações de Zelensky servem para reforçar a posição da Ucrânia no cenário internacional. Ao deixar claro que busca a paz, mas sob condições que garantam a segurança de longo prazo, Kiev demonstra liderança e resiliência. No entanto, as possibilidades de avanços reais em negociações permanecem incertas, especialmente enquanto as hostilidades continuam. Este é um momento crucial no conflito, onde cada movimento estratégico, seja no campo diplomático ou no campo de batalha, carrega implicações de longo alcance. A postura firme de Zelensky destaca que, para a Ucrânia, qualquer acordo deve ser construído em bases sólidas, não apenas para encerrar a guerra, mas para evitar que ela volte a ocorrer no futuro. Com o conflito ainda em andamento, o debate sobre o fim do estado de emergência na Ucrânia ganha destaque nas discussões políticas e sociais. Apesar de especulações sobre o término das hostilidades, autoridades ucranianas afirmam que o fim da guerra não resultará em uma transição imediata para a normalidade. A suspensão do estado de emergência depende de uma série de condições estratégicas e de segurança. Segundo o parlamentar ucraniano Yaroslav Yurkishin, a decisão de encerrar o estado de emergência está diretamente ligada à obtenção de garantias de segurança concretas para o país. O retorno à normalidade só será possível quando tivermos mecanismos sólidos que protejam nosso território e nossa população, afirmou. Ele também destacou que um possível acordo de paz deve incluir compromissos claros para evitar novas agressões russas, com o ingresso da Ucrânia na OTAN sendo uma das principais condições. Além disso, a suspensão do estado de emergência afetaria diretamente a questão da mobilidade dentro e fora do país. Atualmente, homens ucranianos em idade militar enfrentam restrições de viagem como parte dos esforços de defesa nacional. O término dessas restrições dependeria de um processo gradual, com uma transição supervisionada pelas autoridades de segurança. Isso inclui o monitoramento de regiões ocupadas e a reintegração de áreas retomadas. Enquanto isso, a população ucraniana segue enfrentando os desafios impostos pelo conflito prolongado.
Muitas famílias estão separadas devido às restrições de viagem, e a reabertura das fronteiras seria um passo significativo para restaurar a normalidade. Contudo, autoridades alertam que esse processo deve ser implementado com cautela para garantir que a segurança nacional não seja comprometida. A relação entre o estado de emergência e as negociações de paz também é crucial. Para Kiev, encerrar o estado de emergência sem garantias sólidas pode expor o país a novos riscos. A experiência de 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e iniciou o conflito no Donbass, serve como um lembrete do que pode acontecer na ausência de salvaguardas eficazes. Portanto, o futuro do estado de emergência na Ucrânia está profundamente conectado às condições de segurança e estabilidade. O governo ucraniano continua a buscar um equilíbrio entre a proteção de sua soberania e a recuperação da normalidade para sua população. Esse processo, no entanto, será gradual e condicionado à evolução do cenário geopolítico e militar. Os ataques ucranianos direcionados a infraestruturas estratégicas dentro do território russo têm gerado impactos significativos na logística militar de Moscou. A recente série de ataques com drones e mísseis de longo alcance forçou a Rússia a reposicionar sua aviação tática para regiões mais afastadas da linha de frente, evidenciando as crescentes dificuldades enfrentadas pelo Kremlin. De acordo com fontes militares ucranianas, a precisão dos ataques realizados com drones e mísseis como o Neptune tem sido um fator decisivo na redução da capacidade de resposta russa. Bases aéreas, depósitos de munição e instalações logísticas na Rússia foram alvos frequentes nos últimos meses, afetando diretamente a capacidade de Moscou de sustentar suas operações no campo de batalha. Esse movimento estratégico por parte da Ucrânia teve efeitos imediatos. Além de forçar o reposicionamento das forças russas, a redução da capacidade operacional de aeronaves próximas às linhas de combate tem limitado a frequência de bombardeios contra cidades ucranianas e posições na linha de frente. Relatórios indicam que os ataques com bombas guiadas pela Rússia diminuíram em até 70% nos últimos meses. O impacto psicológico desses ataques também não pode ser ignorado. Eles expõem vulnerabilidades dentro do território russo e geram pressão política sobre o Kremlin, que precisa justificar a incapacidade de proteger suas infraestruturas críticas. Para a Ucrânia, esses ataques têm um duplo objetivo: enfraquecer a logística russa e enviar uma mensagem clara de que Moscou não está imune à guerra que desencadeou. Além disso, esses ataques destacam a importância da tecnologia militar de precisão. Com apoio internacional e inovações próprias, a Ucrânia está demonstrando uma capacidade crescente de realizar operações ofensivas estratégicas. Isso altera o equilíbrio do conflito e adiciona novos desafios para a Rússia, que deve agora desviar recursos para defender seu próprio território. No entanto, esses ataques também aumentam o risco de escalada. A Rússia pode responder intensificando seus próprios ataques à infraestrutura civil ucraniana, criando um ciclo de retaliações que aprofunda ainda mais o conflito. Esse cenário levanta questões sobre como equilibrar a eficácia militar desses ataques com as potenciais consequências diplomáticas e humanitárias. O impacto dos ataques ucranianos na Rússia vai além do campo de batalha. Eles têm implicações estratégicas, políticas e psicológicas, moldando o curso do conflito de maneira decisiva. Enquanto Moscou enfrenta os desafios de proteger suas linhas de abastecimento, Kiev continua a demonstrar que é capaz de pressionar o inimigo até mesmo em seu próprio território. As sanções internacionais continuam a desempenhar um papel central no conflito entre Rússia e Ucrânia, mas as discussões sobre sua eficácia e possíveis alterações estão gerando tensões em várias frentes. Enquanto a Ucrânia busca mais apoio e medidas mais duras contra Moscou, há temores na Europa sobre mudanças na política de sanções, especialmente se novos líderes políticos alterarem o equilíbrio geopolítico. Um dos focos das preocupações está nos Estados Unidos. Com a possibilidade de uma mudança na administração americana, especula-se que as sanções contra a Rússia possam ser revisadas ou até mesmo enfraquecidas. De acordo com um relatório do Financial Times, altos funcionários da União Europeia estão reavaliando os impactos de possíveis mudanças na política dos Estados Unidos, especialmente em áreas como comércio, segurança cibernética e restrições econômicas.
Na Europa, o debate sobre as sanções também está em alta. Embora o bloco tenha se comprometido a manter a pressão sobre a Rússia, há divisões entre os países membros quanto à extensão e ao impacto das medidas. Alguns países argumentam que as sanções estão prejudicando suas economias e querem revisar os pacotes em vigor, enquanto outros defendem que medidas mais rígidas são necessárias para limitar as capacidades militares russas. Além disso, as sanções já em vigor têm afetado significativamente a capacidade da Rússia de sustentar suas operações militares. A falta de acesso a tecnologias avançadas, sistemas financeiros internacionais e mercados globais tem forçado Moscou a depender mais de aliados externos como China, Irã e Coreia do Norte. Essa dependência crescente não apenas enfraquece a posição russa, mas também expõe novas dinâmicas no cenário geopolítico. Por outro lado, as sanções também têm implicações para os aliados da Ucrânia. Países como os Estados Unidos e os membros da União Europeia enfrentam desafios internos para equilibrar a pressão econômica sobre a Rússia com a estabilidade de suas próprias economias. A alta nos preços da energia e o impacto nas cadeias de abastecimento têm gerado descontentamento em várias nações, levando a debates sobre a sustentabilidade dessas medidas a longo prazo. Enquanto isso, a Rússia tenta explorar essas divisões para enfraquecer o consenso internacional. Por meio de propaganda e negociações bilaterais, Moscou busca brechas para aliviar as sanções e fortalecer sua posição econômica. No entanto, a Ucrânia e seus aliados permanecem firmes na defesa de que as sanções são essenciais para limitar a capacidade de Moscou de financiar sua guerra. O futuro das sanções internacionais é, portanto, uma questão de equilíbrio delicado. À medida que o conflito se prolonga, o desafio para os aliados da Ucrânia será manter a unidade e garantir que as sanções permaneçam eficazes, sem prejudicar suas próprias economias ou comprometer a estabilidade global. Com base nos desdobramentos mais recentes do conflito entre Rússia e Ucrânia e nas tensões globais que emergem em paralelo, fica evidente que o cenário internacional está em constante transformação. Desde as declarações de Zelensky sobre negociações com Putin até os impactos dos ataques ucranianos no território russo, cada movimento estratégico tem implicações que vão além do campo de batalha. A questão do estado de emergência na Ucrânia reflete os desafios enfrentados por Kiev para equilibrar a segurança nacional com a busca pela normalização da vida civil. Enquanto isso, os ataques com drones e mísseis continuam a expor vulnerabilidades russas, alterando o equilíbrio de poder no conflito e aumentando a pressão sobre o Kremlin. No âmbito internacional, as sanções contra a Rússia permanecem um instrumento essencial, mas também geram desafios para os aliados da Ucrânia, que enfrentam tensões internas sobre os custos econômicos e políticos dessas medidas. O conflito na Ucrânia não é apenas uma batalha militar, é também uma guerra de narrativas, alianças e resistência. Cada decisão tomada no campo diplomático, econômico ou militar carrega o potencial de moldar o futuro não apenas da região, mas de todo o sistema internacional. Ao olharmos para o futuro, as perguntas permanecem: até onde as potências globais estão dispostas a ir para proteger seus interesses? Como a Ucrânia continuará a equilibrar suas necessidades de segurança com os desafios da reconstrução? E qual será o papel de aliados e adversários na formação de um novo equilíbrio global? O que é certo é que os próximos meses serão cruciais. O conflito não se resume mais à Ucrânia e à Rússia. Ele se tornou um teste para a resiliência e a coesão de um mundo que enfrenta desafios cada vez mais complexos. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.